Senta aqui comigo por um segundo, não como quem vai dar uma palestra, mas como dois homens conversando honestamente sobre algo que quase ninguém tem coragem de falar. Existe um momento muito específico na vida de uma mulher que muda tudo. Não é quando ela termina, não é quando ela briga, não é quando ela chora. É quando ela percebe, em silêncio, que se perdeu tentando ser tudo para todo mundo, e principalmente para um relacionamento. E o mais controverso, na maioria das vezes o homem nem percebe que esse momento aconteceu. Ele acha que está tudo normal. As conversas continuam, a rotina segue, os hábitos permanecem, mas por dentro, algo nela já mudou. Não é raiva, não é drama, é lucidez. Esse é o ponto onde ela olha para a própria vida e pensa: quando foi que eu deixei de me reconhecer? Quando foi que os desejos dela ficaram em segundo plano? Quando foi que ela começou a medir suas palavras, seus sonhos, suas decisões apenas para manter a harmonia? Isso não é um ataque às mulheres, nem aos homens, é um fenômeno humano. Mas entender esse momento muda completamente a forma como você se posiciona como homem, como parceiro e como líder emocional da sua própria vida. Porque quando uma mulher sente que precisa de si de volta, ela não está apenas querendo espaço. Ela está resgatando identidade, limites, autonomia e amor próprio. E dependendo de como o homem reage a esse despertar, o relacionamento pode evoluir para um nível mais maduro, ou simplesmente não sobreviver. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar exatamente como esse processo acontece, quais são os sinais invisíveis, onde muitos homens erram sem perceber, e como você pode se tornar um homem mais consciente, mais forte emocionalmente e muito mais respeitado, não pela imposição, mas pela presença. Não é sobre controle, não é sobre manipulação, é sobre maturidade emocional, clareza e responsabilidade. Se você realmente quer entender como funcionam as dinâmicas humanas e não apenas repetir padrões, fica comigo até o final. Agora, vamos direto ao ponto. 1. O instante silencioso em que ela percebe que se abandonou para agradar demais. Esse momento quase nunca vem com alarde. Não existe um grande evento, uma explosão emocional ou uma conversa dramática. Na maioria das vezes, ele nasce em silêncio. É um pequeno estalo interno, uma sensação sutil de desconforto que cresce lentamente até ficar impossível de ignorar. Ela começa a perceber que vem se moldando demais, adaptando opiniões, diminuindo desejos, ajustando comportamentos para manter a estabilidade do relacionamento. Não porque alguém obrigou, mas porque muitas vezes ela acreditou que amar era ceder constantemente. E aqui está a parte controversa. Quanto mais uma pessoa se abandona para agradar, menos autêntica ela se sente, e menos conectada ela fica com o próprio parceiro. O amor não cresce no sacrifício constante da identidade, ele enfraquece. Esse despertar começa com pequenos sinais internos. Ela percebe que já não fala com a mesma espontaneidade, que pensa 2 vezes antes de expressar uma opinião, que evita certos assuntos para não gerar desconforto. Aos poucos, ela passa a viver no modo ajuste automático, tentando manter tudo equilibrado, mesmo que isso custe sua própria voz. Para muitos homens, isso passa despercebido. Do lado de fora, parece que está tudo bem. Ela continua presente, funcional, colaborativa, mas por dentro, algo já não encaixa mais. A energia muda. A forma como ela se enxerga começa a se reorganizar. E esse é o ponto crítico, quando ela percebe que deixou de viver para si e passou a viver para manter algo funcionando. Isso não significa que o relacionamento seja ruim. Muitas vezes, significa apenas que o equilíbrio foi perdido, quando uma pessoa entrega mais do que recebe emocionalmente, não em atenção, mas em autenticidade, o corpo e a mente começam a pedir correção. Ela começa a sentir uma inquietação difícil de explicar. Não é insatisfação clara, não é revolta. É uma sensação de desconexão consigo mesma. Uma pergunta silenciosa surge: onde eu fiquei nessa história? Esse é o momento em que muitas mulheres começam a recuperar partes da própria identidade. Voltam a buscar mais espaço mental, mais autonomia emocional, mais clareza interna. Não por egoísmo, mas por necessidade psicológica. Aqui está um ponto que muitos homens precisam entender. Quando ela começa esse movimento interno, não é contra você, é a favor dela. Mas se o homem não entende isso, pode interpretar como frieza, distância ou perda de interesse, quando na verdade é um processo de reconexão pessoal. A controvérsia está exatamente aqui.
Relacionamentos não morrem porque alguém quer ser mais independente. Eles morrem quando um dos lados não sabe lidar com a autonomia do outro. Quando um homem constrói sua segurança apenas na validação, no controle sutil ou na previsibilidade da parceira, esse despertar feminino cria tensão, porque agora ela não está mais funcionando apenas para manter o conforto emocional do ambiente, ela está se priorizando, e isso muda a dinâmica. Esse instante silencioso é poderoso porque redefine limites. Ela começa a perceber o que aceita, o que tolera e o que realmente deseja. A autoestima passa a se reorganizar. A forma como ela se posiciona muda, ainda que de maneira sutil no início. Homens emocionalmente conscientes entendem esse momento como uma oportunidade de amadurecimento mútuo. Homens despreparados enxergam como ameaça. A grande lição aqui é simples. Quando alguém precisa voltar para si, isso não é um ataque. É um ajuste interno saudável. Ignorar esse processo, tentar controlar ou minimizar essa mudança, quase sempre cria afastamento emocional. Entender esse instante silencioso não apenas te torna um parceiro melhor, te torna um homem mais equilibrado, mais seguro e menos dependente de validação externa. E isso, no longo prazo, muda completamente a forma como você se relaciona com qualquer pessoa, inclusive consigo mesmo. 2. Quando a admiração vira cansaço emocional e quase ninguém percebe, existe uma linha muito fina entre admiração e desgaste emocional. No início de um relacionamento, tudo parece leve. Existe curiosidade, interesse genuíno, troca, presença. Mas com o tempo, quando uma pessoa começa a carregar emocionalmente mais peso do que deveria, algo muda por dentro, mesmo que por fora tudo pareça normal. Aqui está a parte controversa. Muitas vezes, a mulher não se cansa do homem. Ela se cansa da versão de si mesma que precisou criar para sustentar a dinâmica da relação. Ela se cansa de ser sempre compreensiva, sempre paciente, sempre flexível, sempre disponível emocionalmente. Isso não nasce do nada. Nasce quando o equilíbrio entre dar e receber deixa de existir internamente. Não estamos falando de quem paga contas ou quem resolve problemas práticos. Estamos falando de energia emocional, escuta, validação, reciprocidade e respeito pelos limites individuais. No começo, ela admira a força, a confiança, a postura. Mas quando essa admiração não é acompanhada de sensibilidade, presença emocional e crescimento conjunto, ela começa a virar um tipo silencioso de exaustão. Ela começa a perceber que está sempre ajustando o próprio ritmo ao ritmo do outro, que está sempre traduzindo emoções, mediando conflitos, suavizando situações, mantendo o clima estável. Isso cansa, e cansa profundamente. Para muitos homens, esse processo passa invisível. Eles interpretam a estabilidade como sinal de que tudo está funcionando perfeitamente. Mas estabilidade sem troca emocional real é apenas rotina confortável, não conexão. O cansaço emocional não chega com um aviso claro. Ele se manifesta em pequenas mudanças. Menos entusiasmo, menos iniciativa emocional, mais silêncio interno. Não é frieza, é autoproteção. E aqui entra um ponto importante. Quando uma mulher começa a se proteger emocionalmente, ela não está tentando punir ninguém. Ela está tentando preservar o que ainda resta da própria energia. Esse movimento interno muitas vezes gera confusão no homem. Ele sente que algo mudou, mas não sabe exatamente o que. Pode tentar se aproximar de forma superficial, pode tentar controlar mais, pode minimizar o que ela sente. E tudo isso, sem perceber, aprofunda ainda mais a desconexão. A controvérsia está em entender que amor não sobrevive apenas de intenção, ele sobrevive de presença consciente. Não basta estar ali. É preciso estar emocionalmente disponível, atento, disposto a evoluir junto. Quando a admiração vira cansaço, o que está em jogo não é atração física ou interesse imediato. É identidade emocional. Ela começa a se perguntar se está vivendo um relacionamento ou apenas sustentando um sistema. E isso leva diretamente ao momento em que ela sente que precisa de si de volta. Aqui está uma verdade que poucos homens gostam de ouvir. Conforto excessivo pode gerar estagnação emocional. Quando um homem para de se desafiar internamente, de ouvir de verdade, de crescer emocionalmente, o relacionamento entra em piloto automático. E piloto automático não constrói conexão profunda,
Não é sobre culpa, é sobre responsabilidade emocional. Homens que entendem isso cedo aprendem a se tornar parceiros mais conscientes. Eles não esperam o desgaste virar distância. Eles investem na qualidade da conexão enquanto ela ainda está viva. Eles perguntam menos: está tudo bem? E mais: como você está se sentindo de verdade? Eles defendem menos o próprio ego e escutam mais. Eles entendem que maturidade emocional não é fraqueza, é liderança interna. Quando a admiração vira cansaço emocional, o relacionamento está pedindo ajuste, não conflito. Está pedindo presença, não controle. Está pedindo crescimento, não comodismo. E o homem que entende esse sinal antes que ele se transforme em ruptura, não apenas preserva a relação, ele evolui como indivíduo. Na próxima sessão, vamos falar sobre os sinais internos que quase ninguém vê, mas que indicam claramente: ela precisa voltar para si. 3. Os sinais internos que dizem: eu preciso voltar para mim. Antes de qualquer mudança externa acontecer, tudo começa dentro. Não é uma decisão impulsiva, não é um rompimento repentino. É um acúmulo silencioso de sensações internas que, em determinado ponto, se tornam impossíveis de ignorar. Existe uma sensação crescente de desconexão consigo mesma, uma percepção sutil de que algo não está alinhado entre o que se sente, o que se pensa e o que se vive. A mente começa a pedir mais coerência, mais verdade interna, mais espaço para respirar emocionalmente. Ela começa a perceber uma queda na própria energia emocional. Não é cansaço físico, é um desgaste interno, uma sensação de estar constantemente se adaptando, se ajustando, se contendo. Surge um desejo natural de simplificar a própria vida emocional, de reduzir conflitos internos, de recuperar leveza. A identidade passa por um processo silencioso de reorganização. Aquilo que antes parecia automático começa a ser questionado internamente. Prioridades mudam, valores ganham mais clareza. Existe uma necessidade crescente de autenticidade, de agir em coerência com o que se sente e não apenas com o que se espera. A autoestima começa a pedir atenção, não no sentido de validação externa, mas no sentido de autorrespeito. Surge uma consciência maior dos próprios limites, das próprias necessidades emocionais e do próprio espaço individual. Existe um impulso interno para se posicionar com mais clareza e menos medo de desaprovação. Também aparece uma necessidade maior de silêncio interno, não isolamento emocional, mas um recolhimento saudável para organizar pensamentos, sentimentos e decisões. É um momento de observação, reflexão e realinhamento pessoal. A controvérsia aqui é que esse processo é frequentemente interpretado como distanciamento emocional, quando na verdade é um movimento de reconstrução interna. Não é desinteresse pela relação, é interesse por si mesma. Existe uma percepção crescente de responsabilidade pessoal pela própria felicidade. A ideia de que ninguém pode preencher completamente lacunas internas começa a se tornar mais clara. Isso gera um desejo de autonomia emocional, maturidade e autorregulação. O que muda não é apenas comportamento, muda a consciência. A forma como ela enxerga relacionamentos, expectativas e limites evolui. Ela começa a compreender que conexão saudável não exige autoabandono, que vínculo não precisa significar perda de identidade. Para muitos homens, esse estágio é invisível. Tudo acontece internamente, sem grandes sinais externos. Mas é exatamente aqui que a base do próximo movimento é construída. Quando esse despertar interno não é respeitado ou compreendido, a tendência é que a mulher busque cada vez mais distância emocional para proteger o próprio equilíbrio. Quando é acolhido com maturidade, pode gerar um relacionamento mais consciente, mais equilibrado e mais verdadeiro. A grande mensagem dessa fase é simples, mas poderosa. Ninguém consegue sustentar uma relação saudável se estiver desconectado de si mesmo. Homens que entendem esse processo aprendem a respeitar o espaço emocional sem interpretar isso como rejeição. Eles desenvolvem segurança interna, escuta real e presença emocional, porque quando alguém decide voltar para si, não está fugindo, está se encontrando. E isso, inevitavelmente, muda a dinâmica de qualquer relação. 4. Onde os homens erram sem perceber e como podem acordar para isso. Vamos falar com honestidade, mas sem ataque.
porque maturidade não nasce da culpa, nasce da responsabilidade. Muitos homens não erram por maldade, erram por falta de consciência emocional. Crescemos aprendendo a resolver problemas externos, mas quase nunca aprendemos a lidar com dinâmica emocional, presença e escuta real. Um dos erros mais comuns é confundir estabilidade com conexão. A rotina funcionando não significa que o vínculo emocional esteja saudável. Quando o homem entra no modo automático, ele deixa de perceber micromudanças emocionais, pequenas desconexões e sinais sutis de desgaste. Ele acha que se não tem conflito, está tudo bem. Nem sempre está. Outro ponto sensível é a dificuldade de escutar sem se defender. Muitos homens escutam para responder, para justificar, para proteger o próprio ego, não para compreender. Isso cria uma sensação de invalidação emocional, mesmo quando não existe intenção negativa. Com o tempo, a outra pessoa aprende a se calar internamente. Também existe o hábito inconsciente de terceirizar o cuidado emocional do relacionamento. Esperar que a parceira mantenha o clima, a comunicação, o equilíbrio, o diálogo. Isso gera sobrecarga emocional invisível. Não é sobre quem fala mais, é sobre quem sustenta mais emocionalmente. Agora vem a parte mais direta. Quando um homem não cuida da própria maturidade emocional, ele acaba criando dependência emocional sem perceber. Ele se acostuma com conforto, previsibilidade e validação constante. E quando a mulher começa a se reconectar consigo mesma, isso é interpretado como ameaça, não como crescimento. Aqui está o convite para acordar. Liderança emocional começa dentro. Um homem emocionalmente forte não controla, não pressiona, não reage com insegurança. Ele sustenta diálogo, escuta, limites e crescimento. Alguns ajustes simples mudam completamente a dinâmica. Aprender a escutar sem interromper, corrigir ou minimizar. Desenvolver autonomia emocional sem depender do outro para regular seu humor. Manter curiosidade genuína pela evolução da parceira, não apenas pela rotina. Trabalhar a própria identidade, objetivos e propósito pessoal. Entender que respeito emocional gera mais conexão do que controle. Isso não é perder autoridade, é ganhar profundidade. Outro erro comum é confundir silêncio com paz. Às vezes, o silêncio é apenas adaptação. Quando ninguém fala o que sente, o relacionamento não está tranquilo, está desconectado. Homens maduros aprendem a criar ambientes emocionalmente seguros, ambientes onde sentimentos podem existir sem julgamento, onde limites são respeitados e onde crescimento é incentivado. A crítica aqui não é para diminuir ninguém, é para despertar. Muitos homens nunca foram ensinados a liderar emocionalmente, mas isso é uma habilidade aprendida, não um talento nato. Quando um homem acorda para isso, algo poderoso acontece. Ele deixa de reagir e começa a conduzir. Ele deixa de competir emocionalmente e começa a cooperar. Ele deixa de buscar controle e passa a gerar segurança. E isso impacta não apenas os relacionamentos, impacta a forma como ele se posiciona no mundo. A boa notícia é que nunca é tarde para ajustar postura, consciência e presença. Crescimento emocional não é fraqueza, é inteligência. E homens inteligentes não fogem da própria evolução. 5. O renascimento da identidade. O que realmente muda quando ela se escolhe. Quando uma mulher decide voltar para si, não é um gesto impulsivo. É o resultado de um processo interno profundo de reconexão, clareza e autorrespeito. Esse movimento não acontece para provocar ninguém. Ele acontece para restaurar equilíbrio interno. O que realmente muda primeiro não é o comportamento externo, é a postura interna. Ela passa a tomar decisões com mais consciência, menos medo de desaprovação e mais alinhamento com o que sente. Existe uma nova estabilidade emocional que não depende tanto da validação externa. A forma como ela se posiciona muda, não de maneira agressiva, mas mais firme. Limites ficam mais claros, expectativas deixam de ser implícitas. Existe menos tolerância para dinâmicas que drenam energia emocional. Isso não é rigidez, é maturidade emocional. Aqui está a parte que muitos homens acham controversa. Quando ela se escolhe, ela não se afasta do amor. Ela redefine o tipo de amor que aceita. Relacionamentos baseados em dependência emocional, controle sutil ou desequilíbrio deixam de fazer sentido.
Conexões baseadas em respeito, presença e crescimento ganham valor real. A comunicação também muda. Existe mais objetividade emocional. Menos jogos, menos suposições, menos tentativa de agradar a qualquer custo. Isso cria relações mais honestas, mas também exige maturidade do outro lado. O nível de tolerância para a confusão emocional diminui. Ela passa a perceber rapidamente quando uma dinâmica não está saudável para sua identidade. Isso não significa que ela desista fácil, significa que ela se respeita mais. Outro ponto importante: quando alguém se reconecta consigo mesmo, a energia pessoal muda, a forma de estar no mundo se transforma. Existe mais coerência entre pensamento, emoção e ação. Isso naturalmente impacta qualquer relação. Para o homem, esse momento pode ser interpretado de duas formas: como ameaça ou como oportunidade. Homens inseguros veem perda de controle. Homens conscientes veem evolução conjunta. Esse é o verdadeiro teste de maturidade masculina. Conseguir amar alguém sem precisar que essa pessoa diminua para caber na própria insegurança. Quando um homem entende isso, ele deixa de competir emocionalmente e passa a construir parceria. Ele cresce junto, não tenta frear o crescimento do outro. A relação, quando saudável, não enfraquece com a autonomia, ela se fortalece. Duas pessoas inteiras criam vínculos mais estáveis do que duas pessoas emocionalmente dependentes. O renascimento da identidade não significa ruptura automática, mas significa transformação inevitável. Nada permanece igual quando alguém recupera a clareza interna. E aqui está a verdade final dessa etapa. Quando ela volta para si, o relacionamento precisa subir de nível, ou ele simplesmente não acompanha. Isso não é ameaça, é evolução. Para homens que desejam construir relações mais conscientes, esse é um convite para amadurecer emocionalmente, fortalecer identidade própria e aprender a se relacionar sem medo da autonomia do outro. Porque relações saudáveis não são feitas de controle, são feitas de presença, respeito e crescimento mútuo. Talvez a verdade mais desconfortável que poucos têm coragem de admitir seja esta: quando uma mulher sente que precisa de si de volta, não é o relacionamento que está em crise, é o nível de maturidade emocional dentro dele que está sendo testado. Isso é controverso porque desmonta a ideia de que amor é manter tudo como sempre foi. Amor de verdade exige crescimento, adaptação e consciência. Relações não falham porque alguém muda. Elas falham porque alguém se recusa a evoluir junto. Quando ela se escolhe, ela não está rejeitando ninguém. Ela está se respeitando. E isso obriga o ambiente ao redor a subir de nível. Quem entende, cresce. Quem não entende, resiste. Se você chegou até aqui, a pergunta não é sobre ela, é sobre você. Como você reage quando o outro cresce? Você apoia, evolui, ajusta, ou tenta segurar o que já não faz mais sentido? Agora eu quero ouvir você. Comente aqui embaixo suas experiências, suas percepções. O que esse tema despertou em você? Eu leio os comentários e faço questão de entrar em contato, porque essa troca cria uma comunidade mais consciente, mais madura e mais verdadeira. E lembre-se, o homem que não cresce emocionalmente acaba vivendo relacionamentos que o forçam a aprender